Olá, família Pax, estamos aqui ao vivo mais uma vez para um bate-papo muito especial. Hoje conversando com a doutora Regina Mello, ela que é médica especialista em medicina comportamental, homeopatia e acupuntura, vai falar sobre como cuidar da saúde mental nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social. Vai falar sobre neurociência e meditação e como é que a meditação pode mudar o seu cérebro, os seus genes e a sua vida. Gerenciamento de estresse e ansiedade através da meditação. Como é que nós devemos meditar? Vamos aprender, né? Ela tem trazido toda essa energia, ela é psicoterapeuta, especialista em estresse e ansiedade, estudiosa de yoga e respiração e meditação. Então, hello, a Regina querida já está aí, vamos lá, para que a gente possa estar conversando. Beijo em todos aí que entraram, estamos aguardando a doutora Regina, para a gente estar conversando aqui sobre saúde mental. Olá! Oi, querida, bem-vinda! Tudo bom, Carmen? Como é que você tá? Tá me ouvindo bem? Tudo Agora tá certinho ótimo, aí? você está conosco, tá tudo. Ah, maravilha, que bom, né? Nossas agendas não conseguiam se encontrar muito, mas graças a Deus o plano astral aí conspirou e estamos aqui para falar um pouquinho de saúde mental. Primeiro, gratidão pelo convite, né? Você sabe que eu amo a família Pax, amo você e é muito legal poder estar aqui e poder falar um pouquinho de saúde mental, né? Que é a minha expertise. E hoje em dia, na verdade, a gente tem quase que assim duas pandemias, uma do coronavírus e a outra de saúde mental, porque todo mundo pirou aí com com o isolamento, com a coisa de ter que mudar a rotina de trabalho, mudar as relações, né? Ou você tem pessoas que estão sozinhas, tem pessoas que estão com a casa cheia de filhos, e esposa, marido e tal. Então, lógico que isso mudou muito, né? A forma com que as pessoas estão vendo o mundo e como que elas estão se vendo, né? Eu acho que isso é o mais importante aí da gente perceber. É um momento incrível, lógico, de grande desafio, né, para todo mundo. E eu acho que essa pandemia está servindo como um catalisador mesmo, né? E é super legal, né? Assim, poder acompanhar. Eu mudei minha rotina muito também, né? Porque eu, como médica, estava acostumada a atender os pacientes presenciais e olho no olho. E, né, eu faço homeopatia, acupuntura, que você está ali com o paciente, colocando agulha, medicina chinesa, e a terapia também, né? Então, quando eu comecei com essa coisa de trabalhar home office, gente, foi uma loucura, porque eu falei, como assim, né? Eu não vou olhar no olho dos pacientes ao vivo, não vou poder colocar minhas agulhinhas, então desde março eu parei de fazer acupuntura, mas continuo atendendo por telemedicina, graças a Deus foi autorizado a gente continuar o atendimento por telemedicina, hoje em dia dá para a gente fazer receita também, né, por digitalização e tal, então super legal, continuei trabalhando. E está super precisando, né? Porque todo mundo está sendo desafiado aí. Então, muito legal poder participar e poder falar um pouquinho aí de saúde mental, que eu acho que está todo mundo Verdade. precisando. Bom, eu que agradeço, adoro Muito você, a bom. sua mãe, Iramar, estão com a gente desde a primeira conferência de metafísica na USP em 80. Ela deve estar assistindo aí. Mandou beijo para você também, para todo mundo da Então, ele família está com a Pax. gente. Então, parece que a gente se conhece há muitas vidas, com certeza, ou nos conhecemos, né? E foi muito bom você hoje. Com certeza. Porque é importante, né, para as pessoas, Regina, ouvirem uma opinião médica desse processo que a gente está vivendo, né? Eu tenho rezado todo dia, desde março, Uhum. mas eu gostaria que você, a tua visão como pessoa e como médica, como é que as pessoas podem suavizar esse processo a nível de saúde mental? Como é que elas podem ficar mais tranquilinhas em casa? Acho que primeiro a gente tem que começar aí com a definição, né, do que é saúde mental. Porque, assim, será que eu tenho saúde mental? Né? E se a gente for pensar, por uma estatística aí da Organização Mundial de Saúde, 9 entre cada 10 pessoas tem algum transtorno de saúde mental, seja leve ou até um transtorno mais intenso. Então é uma coisa, né, e com essa loucura do mundo que a gente estava vivendo e agora com a pandemia, é muito frequente, né? Então, o que é saúde mental, na verdade? Então, vamos dar um pouquinho aqui uma definição. Saúde mental nada mais é do que a gente usar a nossa própria mente de forma consciente e equilibrada.
né? E eu estou adorando aí seguir, né? Eu falei, nossa, Saint Germain acho que também é médico comportamental, porque assim, tudo que ele fala aí, gente, é tudo, né, que a gente estuda e que a gente vem reforçando, então achei super legal, achei, né, essa sincronicidade do universo maravilhosa de você falar hoje de consciência, e de repente a definição de saúde mental é usar a nossa mente de forma consciente e equilibrada. E eu tenho certeza que isso é uma coisa que a gente não faz, né? Com certeza a gente normalmente não percebe o padrão de pensamento que a gente tem e a gente normalmente não está equilibrado, ou a gente está muito estressado, ou muito ansioso, ou com raiva, ou triste, ou deprimido, e aí a gente acaba saindo do nosso centro exatamente. Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né? Um ser humano normal, tranquilo, ele tem mais ou menos 60, 80 mil pensamentos por Nossa, dia. Uau, é muito. Tudo isso. Isso para uma pessoa normal. Quando ela está ansiosa ou estressada, esse carrossel de pensamento ele fica muito intenso, né? O fluxo de pensamento aumenta muito. E faz parte do quadro de ansiedade um aumento do fluxo de pensamento, tá? E o pior de tudo é que normalmente 60 a 80% desses pensamentos são catastróficos, né? Então, se a gente tivesse essa quantidade de pensamento, pensando só coisa boa, nossa, que delícia, estaria todo mundo maravilhoso, o inconsciente coletivo também, né? Então seria muito legal. E normalmente esses pensamentos, eles estão meio que no automático, meio fora do controle. É como se eu estivesse vendo uma tela do cinema e está passando um filme horrível. E eu acho que eu tenho que ficar assistindo aquela tela, né? Então a minha tela mental, a maioria das pessoas não tem a consciência de que tem um controle remoto que eu posso mudar aquele filme que está passando. Eu não sou tão vítima assim. A maioria das pessoas, e a gente nunca aprendeu isso, né? Eu acho que essa parte de autoconsciência e de yoga deve ser ensinado nas escolas, né? Como muitas vezes é na Índia. Porque assim, a gente cresce acreditando, né, instalando crenças da sociedade, da nossa educação, e as nossas crenças, infelizmente, elas colocam a gente como sempre vítima, você é vítima do lugar que você está, né, da sua estrutura tal, e a gente sempre fica muito desempoderado. Então, você falar para as pessoas que tem uma maneira delas controlarem o pensamento delas, né, e que o pensamento, outra coisa que é importante as pessoas entenderem, que elas não são o pensamento dela. Infelizmente, a maioria das pessoas se identifica com duas coisas. Elas acham que elas são o pensamento, aquele monte de coisa que elas pensam, e elas se identificam com o corpo. Quando, na verdade, nós não somos nenhum desses dois. Quando eu falo isso, todo mundo acha meio estranho. Mas se você for ver, quando você era bebê, você não tinha esse corpo e você não tinha essa cabeça. Mas já era você. Quando você era adolescente, teu corpo era totalmente diferente, você pensava coisas totalmente diferentes, mas já era você. Quando a gente tiver 90, 100 anos, se Deus quiser, como Saint Germain, uns 180 e tal, que ele falou que a gente ia triplicar a nossa idade, né? Eu tô quase com 60, então estou projetando uns 180 aí. Então, quando eu tiver 180, eu não vou ter mais essa cabeça e não vou ter mais esse corpo, ele vai estar diferente, mas vai continuar sendo eu. Então, na verdade, o que é o nosso eu verdadeiro? É essa presença que observa tudo que acontece, interpreta, tira disso conhecimento e evolui. Então, é nessa presença que a gente devia estar vivendo, né? Que é o nosso eu verdadeiro, que é a nossa essência. Mas, infelizmente, isso não acontece e a maioria das pessoas fica vivendo baseado naquele carrossel de pensamento. E outra coisa que é importante, o pensamento, ele não é uma coisa minha só. É como se fosse o inconsciente coletivo um banco de dados. A hora que eu penso, é como se eu estivesse plugando uma tomadinha ali, né, uma anteninha naquele bolsão de pensamentos, eu vou colocar pensamentos ali e vou tirar pensamentos daquele bolsão. É como a gente faz upload e download das nuvens, né? Então, o inconsciente coletivo é uma grande nuvem. Dependendo da minha sintonia, eu vou me plugar com uma nuvenzinha mais carregada, ou vou me plugar com uma nuvenzinha mais leve, onde está todo mundo feliz, saudável, próspero. Então, daí é super importante a gente ter esse autoconhecimento, de falar, pera um pouco, eu tenho que olhar a minha mente, minhas emoções, aonde que eu estou me ligando? Porque depois que eu me conectei, eu vou trocar informações com aquele banco de dados, a mesma coisa se eu ligar o meu computador e me plugar numa nuvem que tem vírus.
Eu vou baixar aqueles vírus e meu computador vai parar de funcionar. Ah, mas eu não sabia. Pois é, mas tem nuvenzinhas melhores e outras nem tanto. Então, é super importante, na verdade, para lidar com o estresse, o autoconhecimento, tá? E é fundamental. E o legal da medicina comportamental é que a gente faz um link da parte mental, emocional e com o corpo, né? Ligado à psicobiologia. Então, é super importante a gente entender o que acontece quando a gente tem um pensamento. A gente só acha assim, ah, tive um pensamento que não foi muito legal, fiquei com raiva, com inveja. Ah, tá tudo bem, foi só um pensamento. Não é bem assim, né? Então, hoje em dia a gente tem várias formas de estudar o sistema nervoso, né? E a gente sabe que um dos melhores para estudar, na verdade, é a ressonância magnética funcional. O que é isso? A gente coloca o paciente lá dentro do aparelho de ressonância, liga o aparelho e ele vai mostrar qual área do cérebro o paciente está usando. E aí, se você pede para o paciente pensar em coisas boas, vai acender uma área do cérebro. Se você pede para ele pensar em coisas não tão boas, vai acender outra. Então, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho com os monges tibetanos e a gente viu que eles tinham um cérebro totalmente diferente do nosso. Acendiam áreas do cérebro deles que a gente não consegue acender. Então, qual era a diferença? Né? Aí entra o que a gente chama de neuroplasticidade. O que é isso? Toda a área do cérebro que você usa muito, o cérebro entende que você está precisando daquela via neurológica, ele aumenta o número de neurônios daquela via, aumenta a conexão de um neurônio com o outro, e aquela via fica bem rápida, e cada vez você vai usando mais neurônios para praticar aquela ação. Então, é assim que a gente aprendeu a andar, né, falar, malabarismo, andar de bicicleta, leva um delta tempo para você criar aquele caminho, né, dentro do teu cérebro. Só que o que acontece? A gente pratica o dia inteiro estresse e ansiedade. Todo mundo pilhado, todo mundo pensando em coisa ruim, ai, que perigo, que medo, né? E eu vou fazendo neuroplasticidade no meu caminho lá, no sistema nervoso simpático, e vou hipertrofiando essa via. Isso significa que vai ficando cada vez mais fácil eu ficar estressada e ansiosa. E a gente sabe que ansiedade e estresse é uma coisa contagiosa mesmo. Se eu não estou bem centrada em mim, eu entro num ambiente onde está todo mundo estressado, 2 palitos eu estou ansiosa também. Eu posso estar calma, se eu não estou bem centrada, ai, vamos lá, nossa, tem que fazer acontecer. Dali a pouco você também está na mesma vibração. Então, é super importante perceber esses fatores, que tudo aquilo que eu pratico muito, eu fico bom naquilo. Então, será que a gente está praticando realmente tranquilidade, calma, paz interior, né? Então, essa é a grande pergunta, né? Então, por isso que a gente insiste bastante com a coisa da meditação, né? Porque a meditação, na verdade, é um treino, é uma disciplina. É o que você estava falando lá hoje, ontem, você comentou com a Lívia que estava falando de yoga. É uma disciplina, não vai ser meditando uma vez por ano que você vai conseguir essa maestria. Exatamente porque você tem que fazer esse caminho dentro do teu cérebro, né? Então, isso é uma coisa super importante. Outra coisa importante é perceber que a gente é um campo eletromagnético. A gente é como se fosse uma antena. Tudo que eu mando, eu atraio na mesma frequência, né? Então, não adianta eu pensar um monte de coisa negativa e querer que a minha vida vá tudo bem, né? O que eu falo sempre, por exemplo, as pessoas na hora de dormir, eu sempre indico para os pacientes de fazerem meditação e relaxamento na hora de dormir. Por quê? Porque a gente, durante o dia, se conecta com tanta coisa, com tantas pessoas e com energias que, de repente, não são tão legais. Quando a gente vai dormir, a gente se preocupa em tomar banho, colocar um pijama limpinho, o lençol tudo cheirosinho, tá? Mas você vai dormir com aquele lixo mental e emocional, né, com você, e aí a tua qualidade de sono vai ficar péssima. A maioria das pessoas, né, a grande maioria, tem problema de insônia. Então, eu sou muito procurada para pacientes que, nossa, não consigo dormir, eu durmo, mas acordo várias vezes à noite, que você percebe que a mente da pessoa, ela não desligou, o corpo está lá deitado, mas a mente continua ligada, quer resolver os problemas de ontem, de amanhã e tal. Então, é super importante ter uma prática, né, de higiene, de emocional mesmo, antes de você dormir, né? Então, essas práticas a gente recomenda sempre, depois a gente pode até comentar como é que são essas práticas, né? Outra coisa que eu acho importante falar
é que na hora que você tem um pensamento, além de você estar fazendo um caminho dentro do seu cérebro e desenvolvendo ele, igual você faz musculação, o músculo vai desenvolvendo, cada pensamento, ele faz a liberação de um neurotransmissor, dependendo do tipo de pensamento. Então, quando você pensa em coisa boa, alegre e tal, você libera serotonina, endorfina. Quando você tem afeto, ligações afetivas, geralmente é ocitocina. Então, assim, tem várias substâncias que na hora que você pensa, teu corpo produz aquelas substâncias e elas vão, né, pela circulação tal, e vão atingir cada célula, molécula e átomo do teu corpo, né? E aí todo o teu corpo fica sabendo o que você está pensando, né? E além de todas essas células do corpo, mexe no teu DNA, que é o que você tem falado bastante aí. Então, a gente tem o DNA, ele vai transmitir características físicas, né? Então, se é olho azul, cabelo loiro e tal, mas além disso, quando você tem uma emoção, um pensamento, aquilo fica como se fosse impregnado no teu DNA e faz algumas mudanças no teu DNA. Isso você vai passar para os teus filhos, para os teus netos. Então, assim, a gente já traz uma carga no DNA de coisas que não foram muito legais, né? De guerras, e isso tudo ficou impregnado no nosso DNA. Por isso que esse momento é muito especial, e São Germain tem falado bastante disso, porque a gente está, né, mudando esse DNA. Tem que retirar essas memórias que não são legais, porque como o DNA ele é o que faz a replicação celular e ele que determina toda a sequência, é como se fosse um programa que está instalado ali. Como é que eu mudo esse programa para um programa melhor para poder replicar isso de forma mais saudável e mais consciente, né? Então, é super importante você ter essa consciência de que na hora que você pensa, por exemplo, os leucócitos, que são as células de defesa, os glóbulos brancos, eles também têm receptor de serotonina, de endorfina, ou de adrenalina, cortisol. Na hora que eu penso em problema, em medo e tal, eu libero uma grande quantidade de cortisol na minha circulação, né? A tua suprarrenal produz. O cortisol, a gente sabe que ele é imunossupressor, por isso que a gente usa, né? Quando faz um transplante, a pessoa tem que tomar corticóide a vida inteira, tal. Então, você está inundando o teu corpo com um hormônio que vai chegar lá na célula de defesa e vai falar, olha, não precisa fazer nenhuma reação, né? Nós somos aqui, coitadinhos, tal, não vamos reagir. E aí você entra uma bactéria, entra um vírus, tal. Então, o quanto a nossa saúde, a nossa imunidade, e tudo isso é impactado pelo nosso pensamento. É como se o livre-arbítrio de você escolher qual nuvenzinha você vai se plugar fizesse toda a diferença. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas deixa o pensamento solto, né? Então, a gente viu que a gente não é a nossa mente, nem é o nosso corpo. Isso significa que eu tenho uma mente, eu tenho a mente como se ela fosse um notebook, um celular, ela é uma ferramenta útil para eu poder estar encarnada nesse corpo e poder raciocinar e me comunicar e falar e trabalhar. Mas eu não sou ela, isso significa que eu vou comandar a minha mente, não ela que vai me comandar, né? Então, é um exercício bastante grande de você mudar isso, porque infelizmente a maioria das pessoas é vítima da própria mente, e você quer dormir, a cabeça quer pensar no assunto, mas escuta, não está na hora de pensar, está na hora de dormir, né? E a cabeça, é o que eu falo para os pacientes na hora de meditar, tem que ter um pouco de paciência, porque a cabeça ficou como uma criança mimada, que sempre fez o que quis na hora que quis. Imagina uma criança assim, você fala para ela, olha, Fufa, você vai ficar sentadinha, 15 minutos em silêncio, tá? Sem falar, sem fazer nada. Você acha que a criança vai ficar? Lógico que não. Então, a nossa mente é a mesma coisa. Então, precisa ter bastante paciência, porque esse trabalho é um trabalho de, né, autoconhecimento e de maestria, porque a gente fala assim, meditar é silenciar a mente. Aí a pessoa fala assim, tá bom, vou tentar. Aí ela senta lá, só que fica aquele carrossel de pensamento. Ela fala, gente, isso não é para mim, isso é para os monges tibetanos, tal, para os yogis. Estou fora de meditação, não vou meditar. Então, inicialmente, o que a gente propõe para a meditação? É você focar a sua mente numa coisa só, inicialmente. Então, vamos pegar alguma âncora. O que pode ser de âncora? Eu adoro a respiração como âncora. Por quê? Porque a respiração é o que te mantém vivo, né? A gente dá muito pouca importância para a respiração.
mas a gente absorve, né? Oxigênio, prana, energia vital, é tudo através da respiração. Primeira coisa que a gente faz na vida é respirar, e a última vai ser respirar também. Então, se a gente não foca na respiração, a cabeça vai ficando super acelerada. Então, eu gosto muito da respiração como uma âncora meditativa, né? E não precisa fazer nenhuma grande respiração diferente, como a gente usa na yoga. Pode deixar a tua respiração e até perceber aonde que está a minha respiração. Está mais aqui em cima? Está mais no abdômen? Por quê? Porque a gente sabe que na hora do estresse e da ansiedade, a respiração ela vem mais aqui para cima. A gente bloqueia um pouquinho a respiração do abdômen. Já quando a gente está relaxado, né, e se você olhar o bebezinho respirando, ele respira com a barriga, né? Então a gente quando está mais relaxado, a gente costuma respirar com a barriga. Então procura observar um pouco mais teu corpo. Aonde que eu costumo respirar? Mais aqui em cima, mais aqui embaixo? Minha respiração está mais rápida, mais lenta, está intercortada? Porque a gente sabe que a respiração e a mente, elas estão intimamente relacionadas. Como a gente tem muita dificuldade em controlar a mente, na hora que a gente faz exercícios de controle da respiração, é como se a gente controlasse a mente sem ela perceber. Então fica um pouquinho mais fácil. É como se eu falasse para a mente, olha, fica aí que eu só vou fazer um exercício de respiração, tá bom? E aí a mente se distrai, a gente foca na respiração e ela acaba sendo indiretamente controlada. Então vai ficando um pouquinho mais fácil, né? Para quem fala assim, não consigo, né, parar para fazer a meditação, então a gente tenta recomendar o que hoje se fala muito do mindfulness, né, que é a atenção plena. Então, tudo que eu for fazer, eu vou colocar a minha atenção plena, ou seja, eu vou estar na minha presença o tempo todo. Então, pode ser qualquer coisa, vou lá lavar uma louça, eu vou prestar atenção em todos os detalhes, o barulhinho da água, a temperatura da água, o perfume do detergente, o barulhinho dos pratos, o movimento que eu estou fazendo, como é que o meu corpo está ali na frente da pia. Ou seja, eu vou fazer aquela atitude com a atenção plena. Isso já serve também como uma meditação, né? Então, assim, a gente tem algumas opções aí para tentar fazer. Lógico que, assim, como eu adoro yoga, né? Eu faço yoga desde os 11 anos de idade. Eu amo yoga, então assim, para mim fazer yoga é uma coisa que eu não me vejo não fazendo yoga. E na yoga a gente tem, né, os pranayamas, que são os exercícios de respiração, e ajuda muito, né? Você vai perceber que depois que você faz um exercício de respiração, sua mente fica muito mais tranquila, mais serena, né? Exatamente por quê? Porque você passa a controlar a sua energia vital. Né, através da respiração, você aumenta a energia vital onde ela está deficiente e você diminui a energia vital onde ela está em excesso. Então, eu acho super legal os exercícios de respiração. Eu fiz até a minha tese, quando eu me formei aí em medicina comportamental, eu fiz a minha tese em respiração e estresse, exatamente mostrando o quanto a respiração lenta, profunda e abdominal, ela consegue reverter o estresse. E é muito legal porque, assim, a gente é um centro de referência para tratamento de estresse e ansiedade. E a gente trata os pacientes somente usando técnicas da medicina comportamental, que são técnicas de respiração, de relaxamento, de meditação, de ordem mental e consciência corporal. Então, só de você começar a perceber melhor o seu corpo, a sua mente, aonde que você está ligado e como que está a tua respiração, e procurar fazer exercícios de respiração, principalmente diafragmática, você muda completamente a tua neuroquímica. Você começa a fazer neuroplasticidade para ativar teu sistema nervoso parasimpático, que é aquele que se opõe ao sistema nervoso simpático, que é o do estresse e da ansiedade. Então, depois que o paciente treina os exercícios, e a gente pede para ele treinar 2 vezes ao dia, esses exercícios de meditação, quando você vê que o paciente está com habilidade, a gente libera para ele usar no dia a dia. Então, qualquer sensação que ele perceber que ele está mais estressado, mais ansioso, que a respiração está mais ofegante, ou que o coração está mais agitado e tal, ele pratica as técnicas e com isso ele bloqueia a reação do estresse e da ansiedade. Então, é uma maestria, é muito legal e funciona, né? Só precisa realmente ter a paciência de você sentar, fazer as práticas, né? E eu acho que, assim, esse momento, ele está muito propício para isso, né?
A gente teve que virar os holofotes de fora para dentro, para ver como é que eu tô, como é que está a minha família, como é que eu tô, né, no meu trabalho, na minha saúde. Então, a gente tem que cuidar mais de todos esses fatores, né? Tô achando bárbaro aí todos os vídeos que você tem feito, né, falando de dieta, falando, né, de saúde mental, de yoga, de meditação, porque é isso, eu acho que esse momento, na verdade, ele propõe isso, né? Então, outra coisa que é muito curativa, que a gente usa bastante, na verdade, é a gratidão, né? Por que que a gratidão funciona tanto? A gente estuda muito a gratidão. Exatamente porque quando eu agradeço, eu estou pondo foco no positivo. Eu estou vendo dentro da minha vida o que que tem de bom. Será que a minha vida só tem coisas ruins? E a gente sabe que a grande maioria das coisas que acontecem são coisas ótimas, né? De você estar respirando, de você estar vivo, de você ter uma cama para deitar, de você ter comida, de você ter uma família, de você, né? Nossa, é uma lista infindável, né? Então, a hora que você começa a focar no positivo, você acaba desligando um pouquinho aquele padrão mental de só focar no negativo e passa a ver, em vez de ver o copo mais vazio, quase vazio, você vê o copo quase cheio. Então, basicamente é isso que tem que fazer as mudanças. E eu estou achando super legal que tem tudo a ver com o que o Mestre Saint Germain tem falado para a gente. Eu vejo você falando, Mestre Saint Germain, falo, nossa, que legal, é tudo que a gente sempre, né, tentou passar para os pacientes e para as pessoas, e tudo isso tem embasamento científico, né, porque tudo que a gente faz, tudo que eu tento passar para os pacientes são coisas científicas para você poder ter argumentos, e eu sempre gostei muito de fazer esse link entre medicina e a espiritualidade, eu sempre quis entender como que isso funcionava, né. E até assim, acho que o motivo pelo qual eu fui fazer medicina é que quando eu era criança eu olhava, eu via as pessoas doentes e falava, gente, mas isso não é para ficar doente assim, a gente, né, é para estar todo mundo saudável. Então acho que eu acabei fazendo medicina exatamente para entender da onde que vinha a doença, né? E aí eu percebi que a medicina não me explicava tudo. E como eu tinha esse lado, né, eu gostava de yoga, minha família sempre foi mais espiritualista, eu comecei a fazer esse link, e dentro da medicina comportamental eu consegui fazer esse link, mas eu sempre estudo medicina e espiritualidade e tal, porque eu quero entender como que isso interfere, né? E longevidade também. Quando eu era criança eu falava, nossa, mas por que que as pessoas têm que morrer, né? Eu acho que isso não é assim. Por que tem que ficar com o cabelo branco, enrugado, caindo aos pedaços? E aí eu comecei a estudar, e hoje em dia eu estudo muito também epigenética, estudo muito rejuvenescimento, e é maravilhoso, né? Então, a meditação, ela também traz para a gente essa possibilidade de interferir em várias coisas, né? Então, a gente consegue interferir nos genes com a meditação, a gente sabe disso. Então, os genes são aquelas características que vêm de pai para filho, ligado ao DNA e tal, mas a gente sabe que se você tem um gene de alguma doença familiar, ele funciona como se fosse um botãozinho ali para acender a luz. Se eu não apertar o botão, a luz não vai acender. Então, você pode até ter o gene dentro da tua célula, do núcleo da tua célula, mas existem vários fatores, que é o que a gente chama de epigenética, que são os fatores que estão além dos genes, eles que vão interferir se aquele gene vai realmente se manifestar ou não. Né? Então, antigamente eles achavam assim, você tem um gene de, sei lá, de diabetes na família, com certeza você vai ter diabetes. E a gente sabe que não é bem assim. Hoje em dia a gente até entende que aquele gene está naquela família porque aquela família tem um hábito familiar ou emocional, um padrão, né, alimentar ou emocional que propicia a existência daquele gene, daquele jeito. Então a gente passa a ver de um outro jeito. Antigamente a gente achava que a doença vinha do gene. Hoje em dia a gente sabe que o gene vem do padrão mental, emocional Então, ficou daquela mais... família. Então é Não é muito mais fácil legal. curar, Regina? Porque depende... Com certeza que é mais fácil. Exatamente. Então é legal de saber que a gente não é tão vítima assim quanto a gente gosta de ser, né? Ai, não, mas eu sou assim, sabe? Porque a minha família é assim. Então, calma, não é bem assim, né? Existe um livre-arbítrio e você pode mudar esse padrão, né? Comece você a mudar as células, moléculas e átomos e o teu DNA
para você passar para os teus filhos, né, e seguir aí os teus descendentes com uma coisa diferente, uma genética diferente. Então, é muito legal. Acho que a fase que a gente está, e o que eu acho mais legal também é que a ciência teve essa abertura, né? Porque antigamente você falar do que a gente está falando hoje, né, de falar de DNA e que a emoção, a espiritualidade interfere e tal, imagina, era proibido falar disso dentro da medicina, né? Eu lembro até quando eu resolvi fazer homeopatia, que também era uma coisa assim super tabu, na faculdade, quando eu fiz, eu sou formada há 33 anos, a gente não aprendia homeopatia. Todo mundo falava super mal de homeopatia e tal. E eu falava assim, mas peraí, eu fui criada tomando homeopatia quando eu tinha alguma doença e funcionava super bem. Não é possível que não funcione. Então eu falei, olha, me formei e tal, fiz clínica geral e tal. Aí eu falei, olha, eu vou fazer o curso de homeopatia e eu vou ver. Se eu achar que realmente é uma besteira, tudo bem, eu fico com aquele conhecimento e não aplico. Mas eu vi que não, que funcionava. Depois eu ainda achei que estava faltando alguma coisa. Eu falei, vou fazer acupuntura, porque a energia vital circula através de meridianos. Com a homeopatia, eu consigo estimular a energia vital, mas se eu estou com os meridianos obstruídos, a acupuntura ajuda bastante. Aí fui fazer acupuntura. Achei maravilhoso. Medicina chinesa, assim, é um universo maravilhoso e traz uma sabedoria também milenar. E aí também, às vezes eu achei que, bom, nas partes de saúde mental tem algumas coisas, eu via muito pânico aqui no consultório, né, muita gente com estresse, com ansiedade, com depressão, e às vezes a acupuntura e a homeopatia não tratava tão bem. E aí eu acabei indo fazer medicina comportamental e aí acabei, assim, complementando, né, e acabei linkando a parte de meditação, yoga, tal, com a medicina comportamental. Eu achei maravilhoso, porque era tudo que eu acreditava, né, e o que eu acho que mais importante é que, assim, infelizmente, a medicina, ela sempre esteve voltada para tratar as doenças, né? E eu falava assim, gente, será que precisa esperar estar todo mundo doente para aí a gente ir no médico e se tratar e se cuidar, né? Porque aí muitas vezes você já tem um dano grande, orgânico, e fica um pouco mais difícil reverter. Não que não seja possível. Eu acredito que toda cura é interior, porque eu acho que a gente tem esse poder de cura, né? Faz parte da nossa memória celular. Então, é como que a gente pode resgatar essa saúde. Eu acho que o futuro da medicina vai ser exatamente isso, a gente investir mais na saúde, né, na qualidade de vida, no bem-estar e cuidar do planeta e cada um cuidar de si, porque a gente fala muito assim, o planeta precisa de paz, o planeta, tá, mas o planeta é feito por nós, né, cada um de nós, para o planeta ter paz, eu preciso estar em paz, você, se todo mundo estiver em paz, o planeta vai ter paz. Então não adianta eu querer achar que é uma coisa lá fora, né? Se eu ainda não adquiri aquilo. Então, vamos tentar investir mais na nossa paz interior, vamos tentar perceber um pouquinho mais aonde que a sua mente está ligada, aonde que você está colocando a tua energia todos os dias, né? Porque isso vira um hábito e aí entra no automático e você nem percebe. Então, autoconsciência, que é exatamente o que Saint Germain falou hoje, né? Super fundamental, assim, acho, né? Gratidão do Mestre Saint Germain ter falado tudo isso e cada vez mais a gente tem que seguir tudo isso e eu acho assim, não deixar ficar só na teoria, né? Porque, assisti os vídeos, achei lindo, nossa, super 10, a Carmen fala cada coisa legal, Saint Germain, e aí você continua fazendo tudo igual, comendo igual, se comportando igual. Então, não, né? Vamos. Acho que esse momento o universo está dando um belo do empurrão. Gente, vamos fazer, em vez de só falar e pensar, vamos colocar em prática, né? Então, acho que é esse momento, então, acho que é maravilhoso e eu estou super feliz de estar podendo ajudar as pessoas, né? Trazer essa consciência e transformar esse mundo num mundo melhor. Acho que dessa vez tem que mudar, né? É uma chance grande que a gente está tendo. E se a gente não mudar, acho que a coisa vai ficar mais complicada. A gente vai mudar. Você escreveu aqui que a meditação pode mudar o cérebro. O genes, você já falou, mas muda mesmo, né? Por isso que hoje em dia está em moda a história da meditação. Até tem um lado positivo, né? Porque as pessoas estão entendendo que não tem outro caminho, a não ser o caminho interno, né? A não ser parar e realmente entrar em contato com aquela força criadora superior que nos deu a vida, que é o poder supremo de Deus, e está tentando
inspiração, receber autocura. Mas por que você colocou isso? A meditação pode mudar o seu cérebro, mas fisicamente... Ele muda fisicamente, exatamente isso. Como eu falei, toda a área do cérebro que você usa muito, ele hipertrofia, aumenta o número de neurônios, aquela conexão fica super rápida. Então, geralmente, quando você medita, você desenvolve muito o teu lobo pré-frontal, que é esse lobo aqui do cérebro aqui na frente, onde tem o raciocínio, a concentração, é o que difere a gente dos outros animais, né? Os outros animais são mais instintivos. A gente tem também o cérebro reptiliano, que é o de luta e fuga, que está relacionado ao estresse, mas a gente tem o neocórtex, que é a parte que raciocina, que ama, que pode fazer escolhas. Então, quando você medita, você aumenta muito, na ressonância magnética funcional, a gente vê um aumento muito grande da circulação dessa área pré-frontal. E a gente vê também que aumenta a espessura do córtex, né, do cérebro. Tá? Então, teve uma médica de Harvard que ela provou que o córtex pré-frontal ele tem um aumento grande de pelo menos 1 a 2 centímetros de pessoas que meditam. Outra coisa que acontece é que na hora de tanto meditar, você harmoniza as conexões cerebrais. E aí o teu cérebro vai utilizar menos áreas para fazer a mesma função. Isso também foi visto fazendo trabalho mesmo, colocando um grupo que meditava, né? E a meditação não precisa ser muito longa. Se você meditar por 21 dias, o teu cérebro já vai ficar diferente das outras pessoas que não meditam, né? Então, com um grupo controle, pessoas que nunca meditam e pessoas que meditaram por 21 dias, quando você pede para a pessoa fazer algumas tarefas, fazer cálculos, fazer contagem, alguma coisa de motricidade, você vai ver que elas fazem a mesma atividade otimizando, usando menos áreas do cérebro. Ou seja, você está deixando o seu cérebro muito mais eficaz, gastando muito menos energia, porque as pessoas não sabem, mas o órgão que consome mais glicose e oxigênio no corpo é o cérebro. A gente gasta muita energia para manter o cérebro funcionando, né? Então, se a gente conseguir fazer que o cérebro fique mais eficiente e você gaste menos energia para pensar, para fazer as suas atividades, vai sobrar mais energia para você fazer as outras coisas, né? Então, você muda realmente, você vê áreas do cérebro aumentando, como eu falei, a ressonância magnética do cérebro de monge é muito diferente, eles têm uma área ligada à felicidade muito maior, área do prazer, área da recompensa. Já, geralmente, as pessoas mais deprimidas, elas têm a área ligada à tristeza, né, a melancolia muito maior. O nível de serotonina no sangue de pessoas que são deprimidas é muito baixo. Já pessoas que são alegres, felizes, esse nível é muito maior, né? E quando a gente fala, por exemplo, quais são as duas energias mais importantes, que eu acho que é o que mais está ligado à saúde, e à prosperidade, à abundância? Eu acho que são duas energias, é o amor e a alegria. Se você conseguir se manter nessas duas conexões, né, com amor e alegria, só que aqui entra um pequeno detalhe. O amor, ele deve ser incondicional. E a alegria sobre-humana. Por quê? Porque a gente tem esses dois sentimentos, a gente tem eles ligados no ego, né? Então, eu só vou gostar de você se você for legal para mim, se você fizer as coisas que eu gosto, se você me agradar, tal. Senão eu não gosto de você. Isso não é o amor verdadeiro, né? E alegria também. Se eu falar para a pessoa, você costuma ficar alegre? Ah, fico. Quando eu compro um carro novo, quando eu ganho um presente, quando eu como uma comida que eu gosto. Tá, mas isso não é a alegria verdadeira. Nós estamos falando de alegria sobre-humana. É aquela alegria que, assim, eu estou alegre e feliz sem causa externa, né? E eu sei que isso é difícil, só que é isso que abre uma chavezinha de você se conectar com a tua essência, porque, assim, as pessoas, infelizmente, também não sabem, mas a graça divina, ela é depositada o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está recebendo bênçãos e graças divinas. Essa graça divina, ela entra como se fosse uma luz dourada, entra pelo nosso chakra coronário e entra pelos microtúbulos cerebrais. E desses microtúbulos, elas inundam o nosso cérebro, liberando uma quantidade gigantesca de serotonina, endorfina, todos os neurotransmissores da felicidade e do amor incondicional. Só que o ego, personalidade, ele tem uma energia mais densa. Então, nesses microtúbulos, para quem é muito, né,
egóico, e a maioria das pessoas entra a luz dourada de um lado e entra essa luz escura do outro, meio que empurrando para fora essa luz dourada. Por quê? Porque eu não quero mudar, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero pedir perdão para alguém que me fez alguma coisa, eu não quero, sabe? Então, assim, as pessoas ainda, elas na mente querem mudar, acham lindo tudo isso, mas na prática, elas ainda estão ligadas no ego personalidade, que fica naqueles dois pilares. O ego trabalha em dois pilares, comparação e competição. Eu estou sempre me comparando, querendo me sair melhor, e estou sempre competindo com as outras pessoas. Então, não existe aquela coisa de você amar incondicionalmente, ver os outros como, né, a extensão de você, perceber que cada um de nós é uma centelha divina e que nós somos todos um, né? Então, acho que essa pandemia também veio mostrar, pessoal, nós somos todos um. Você vê que qualquer pessoa pode contaminar outros e fica um efeito dominó, e todo mundo depende de todo mundo, né? E a pandemia, ele é um trauma coletivo. Assim como ele é um trauma coletivo, a resolução também tem que ser coletiva. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, assim, eu espero, né, que as pessoas tenham um pouquinho essa consciência. E para ter essa consciência é exatamente sair um pouquinho do ego personalidade, deixar essa graça divina, né, a luz do teu eu sou presença, inundar você, e você agir tanto a tua mente, o teu corpo e tal, através da mente crística. Sair a mente do ego personalidade e deixar a mente crística entrar, né? Então, assim, é como se eu escolho ser um canal do todo, né? Não está mais aqui eu, RG, tal, tal, tal. Eu estou aqui a serviço do todo. E né, com certeza, a hora que você faz isso, a sua vida entra em sincronicidade, né? É o que a gente geralmente vê. Eu lembro das nossas viagens, né, Carmen? É incrível, né? Viajar com você em Saint-Germain é, assim, uma experiência única, porque tudo dá certo na hora certa, a gente está lá e tudo, sabe, aquela sincronicidade, nossa, né? Então, assim, super. Logo espero que essa pandemia acabe para a gente voltar a fazer nossas viagens e estar todo mundo junto. Por quê? Porque, né, você é uma pessoa que vive essa coisa de totalmente voltada pela tua missão, pelo plano espiritual. Então, a Carmen mesmo, ela fica, né, no lugar dela e o todo é que assume isso. Então, isso é muito legal, são muito poucas pessoas, na verdade, que têm a coragem de fazer isso, porque a pessoa fala, mas eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, e aí a pessoa não quer e acaba resistindo, né? Na hora que a gente resiste, a gente joga para a sombra, e aí a nossa sombra vai ficando gigante, e chega uma hora que aquela sombra tem que ser transmutada, você tem que colocar luz naquela sombra. E eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, de todo mundo parar, olhar para a sua própria sombra e colocar luz ali, né? Porque a luz está sendo derramada sempre, né? Quantas vezes você fala, o plano espiritual falou que um foco de luz, né? Mão Shasta, Arunachala, a luz está sempre sendo derramada, mas a gente acaba fazendo uma barreira, o nosso ego fala, não, peraí, agora ainda não, deixa, eu tô aqui na minha zona de conforto, eu vou ter que sair daqui para ajudar as pessoas, né? Eu acho que quando você está nesse caminho, normalmente você trabalha, você estuda e você ajuda. Acho que são essas três coisas que a gente está aqui para fazer, né? E principalmente ajudar. Então, eu acho que o caminho é esse. Lógico que existem vários caminhos, eu estou falando o que meu coração sente, a minha verdade, né? Mas é muito legal poder estar ajudando e falando e tentando despertar isso nas pessoas, né? Todo mundo acha um pouco estranho, né? Porque o fato de eu ser médico, fala, nossa, mas uma médica falando de espiritualidade e tal. Eu acho que as coisas, é uma coisa só, na verdade, né? Não tem essa coisa de ciência e espiritualidade. Na verdade, elas se complementam e uma pode explicar melhor a outra e elas vão se interagindo e a gente vai tendo muito mais sabedoria, que eu acho que é isso que precisa. Tirar os preconceitos, né? E colocar tudo em prática em prol de um bem maior aí desse planeta, né? E finalmente todo mundo se iluminar e a gente conseguir
galgar um estado melhor aí para Claro, com todo mundo. certeza. Eu estou muito feliz. A gente está dando um show, né? Adoro a Regina, ela é um amorzinho de pessoa, uma pessoa incrível, espiritualista, com uma bagagem, com uma experiência como médica, né? E fala de uma forma muito simples e com propriedade aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então, quando começou esse processo de isolamento social, o mestre pediu para começar a rezar com todo mundo todo dia, para não deixar a energia solta, né? Para que nós pudéssemos manter a consistência da egrégora que nós criamos ao longo desses 39 anos. Tudo bem, estou aqui com o maior amor. Em relação à viagem, eu amo viajar, como você sabe, nós todos adoramos, mas eu não tenho a menor pressa. Eu quero sair quando for seguro. Porque vai acontecer, né? Lógico. Então vamos aguardar uma solução Uhum. a nível de unidade e de respeito mútuo, né, Regina? Porque essa história de que eu acredito que a ciência deve ter várias alternativas para a cura dessa energia que está no ar, mas que na hora certa isso tudo venha para todos de uma forma igual, idônea, verdadeira, íntegra e justa para toda a humanidade e que todo mundo possa repensar a sua forma de vida, né, e mudar mesmo os parâmetros. Eu estou feliz que a medicina tem tanto É, e que a medicina acredita na longevidade, que a medicina acredita em muitas coisas que estão escritas nos Vedas, nas filosofias hinduístas, naquela bagagem toda que a gente vai aprendendo de 5.000 anos, de 3.000 anos, enfim. E a gente vê que agora é o momento que todos nós esperávamos, né? Tanto o plano espiritual quanto o plano humano. Porque nós queremos uma mudança. Quem vai fazer a mudança? exatamente. Cada um de nós, né? Estou amando aqui. Só que a Exatamente, gente é. tem mais uns 10 só para vocês saberem. 10 minutinhos. É, então, a única coisa assim, eu acho que você falou de viagem, eu acho que agora é hora da gente viajar para Beleza. dentro, né? Porque a gente fica tão assim, ah, nossa, que demais a internet, a gente se conecta com todo mundo. Só que assim como tem esse mundo para fora, esse universo gigantesco, tem um outro universo igualzinho para dentro. Então vamos também, né, interiorizar e descobrir o nosso universo interior, porque a gente vai ficar tão maravilhado quanto, mas infelizmente as pessoas acabaram focando muito para fora e se abandonaram, né, e se esqueceram. Então está todo mundo muito carente de si mesmo, na verdade, né? Porque tudo aquilo que a gente está procurando já está lá dentro. É como se a gente estivesse andando num deserto, querendo um oásis, e esse oásis já está aqui dentro e eu não acessei ele. Então, como é que eu acesso esse oásis, onde já tem paz, aconchego, amor e tal? É silenciando a mente e olhando para dentro e me conectando com ele, né? É igual se eu tenho um telefone e eu estou o tempo todo no telefone, eu falo, poxa, eu queria tanto que aquela pessoa me ligasse, ela não me liga. Sim, põe o telefone no gancho, você vai ver que a pessoa vai te ligar, né? Você está usando o telefone toda hora, então é o que eu falo. O pensamento, ele cria como se fosse uma barreira, né? Eu falo para os pacientes, imagina que a tua consciência é um céu azul límpido e os pensamentos são nuvenzinhas. Algumas nuvenzinhas mais brancas, outras mais carregadas com tempestade. Mas o sol está sempre brilhando ali. Dia que está nublado, chovendo, é só uma ilusão, porque o sol está brilhando e o céu azul está lá. Então, eu adoro viajar de avião, e quando eu viajo, que a gente passa por cima das nuvens, né, e vê aquele céu azul com aquele sol, você fala, nossa, acabamos de sair lá embaixo, estava feio o tempo e tal. É mentira, está sempre lindo o sol. E a gente é a mesma coisa. Então, aqueles pensamentos, eles fazem uma carapaça e você perde a conexão, né, com o seu tudo. Então, se a gente puder retomar essa conexão, acho super legal, acho que é A super, Zizi, na super válido. Flórida, está nos assistindo, mandou um beijo, falou que está com saudade de tudo. Ai, obrigada. Gratidão, saudade dela Na área também. de cura de câncer. Ela dava aula aqui na USP, mudou para Miami, Eu fazendo todo um lembro. trabalho, até me arrepia. Zizi, beijo grande, querida. Ela teve com a gente em Mount Vale. Muito bom. Teve, delícia. Nossa, a gente viu esses vídeos aí de Mont Shasta, né, revivendo lá quando foi o 13 de agosto. Nossa, morremos de saudade, né? Eu e minha mãe, a gente ficava vendo os Eu, vídeos e a gente foi revivendo você todo imagina esse momento. Muito indo lá legal, bater o muito bom. cartão, e esse ano, graças a Deus, a gente teve a possibilidade, teve um rapaz, o André Moss, que ele sentiu Foi maravilhoso. Não, foi muito legal maior. ele estar lá. É, Então, não, foi muito ótimo. Tá ótimo. Quer fazer uma praticazinha de meditação para ver como que é? tá, Temos tempo? A gente faz claro, 5 minutinhos. sim, Dá tem uma tempo? pessoa pergunta como meditar antes de dormir. Então faz as
Então nós vamos fazer a prática. Isso que eu vou fazer é uma prática que eu ensino para todo mundo. Nós vamos silenciar a mente, prestar atenção na respiração, escanear o corpo e tentar ficar um tempinho focando a nossa mente na nossa respiração. Vamos lá. Combinado? Vamos tentar lá então. Vamos lá, vou pedir para todo mundo, por favor, fechar os olhos, procurar sentar de forma confortável, com os pés apoiados no chão, a coluna ereta, procurando dedicar esse momento só a você, a sua saúde física, mental, emocional. E vai percebendo a sua mente, percebendo os pensamentos como se fossem nuvenzinhas passando no céu azul da sua consciência. Vá procurando não se envolver com os pensamentos, sejam eles bons ou não tão bons. São simplesmente pensamentos. Deixem eles passarem no céu da sua consciência azul e límpida. Vá percebendo as suas emoções, o seu corpo, procurando fazer algumas respirações lentas e profundas, procurando respirar o mais tranquilamente que você conseguir, procurando aliviar as tensões, preocupações, e a cada expiração, vá relaxando cada parte do corpo que eu mencionar. Vá relaxando os dedos dos pés, o dorso dos pés, a sola dos pés, os calcanhares. Vá soltando, relaxando os seus tornozelos, suas panturrilhas, relaxando também seus joelhos, as coxas, as virilhas, região genital, as nádegas. Amplie esse relaxamento para o seu abdômen, para os órgãos internos do abdômen. Relaxa a parede abdominal. Vá soltando, relaxando a musculatura do tórax, as costelas. Relaxe o seu coração, seus pulmões. Ampliando este relaxamento para suas costas, desde a região do cóccix até os seus ombros, procurando relaxar toda a musculatura ao redor de sua coluna, como se fossem encaixando vértebra por vértebra, relaxando os seus ombros, ombros onde guardamos muita tensão, muita carga, pela mania de carregar o mundo nas costas. Se permita soltar, relaxar, estendendo este relaxamento para os seus braços, cotovelos, antebraços, seus punhos, as mãos, os dedos das mãos. Relaxando o fazer. Somos muito focados em fazer. Procuramos relaxar o fazer. Lembre que você é um ser humano, não um fazer humano. Permita-se relaxar e ficar alguns momentos sem fazer nada. Relaxe também o seu pescoço, maxilar, os lábios, a língua, a garganta, as faces do rosto, o nariz, os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas, o espaço entre as sobrancelhas, a testa, o couro cabeludo e as suas orelhas. E agora, com a sua mente mais tranquila, suas emoções mais serenas e seu corpo relaxado, vá focando a sua atenção na sua respiração. Simplesmente percebendo o ar entrando e saindo de suas narinas. Ao respirar, nós inalamos oxigênio, energia vital, prana, e mentalize que este oxigênio, esta energia vital, passa por todo o seu corpo, cada célula, molécula e átomo, trazendo saúde, paz, tranquilidade,
regenerando todo o seu corpo mental, emocional, físico e espiritual. Mentalize que ao expirar você está eliminando o gás carbônico e todas as toxinas físicas, mentais, emocionais e espirituais. Utilize a sua respiração como um momento de cria, de limpeza e de nutrição, restabelecendo a sua saúde, restabelecendo a sua paz interior, levando você para aquele espaço onde está a sua presença, que é o seu eu verdadeiro. A cada vez que vier algum pensamento, alguma sensação física, algum som ambiente, deixe passar e volte novamente a focar na sua respiração. Respiração lenta, profunda, trazendo cada vez mais paz interior. E agora, lentamente, vá voltando a perceber o seu corpo, sentado no local onde você está, percebendo os seus pés apoiados no chão, suas nádegas apoiadas na cadeira, procurando levar esse estado de paz, de relaxamento para o resto do seu dia, da sua semana, do fim de semana. Voltando para o aqui e agora, abrindo os olhos. Muito bom. E aí, pessoal? Conseguiram? Foi difícil? Para alguns eu sei que é difícil, né? Silenciar a mente, mas nada que a disciplina e comece, seja gentil com você, né? Não queira que, vou fazer 10 minutos de meditação. Não, começa com 2, depois passa para 3, 4. Se você conseguir, o ideal é a gente fazer meia hora, de 20 minutos a meia hora, 2 vezes por dia. Eu gosto muito de fazer de manhã, quando eu acordo, para dar uma encaixada, uma centrada, o dia fica muito legal, muito diferente, né? Faço aquelas visualizações que a Carmen sempre fala, da luz azul, do Arcanjo Miguel, plataforma de luz violeta no pé, abre o coração no sol rosa e faz a sua meditação. À noite, na hora de dormir, mesma coisa. Vocês vão ver que a qualidade de sono melhora muito, que a qualidade do seu dia melhora. E o melhor de tudo, você entra na sincronicidade do universo. É como se a gente se conectasse na sincronicidade e aí você solta. Tudo dá certo na hora certa e você só usufrui dessa vida que é linda, maravilhosa. Maravilha, adorei. Eu quero mais, hein? Você vai voltar aqui para continuar compartilhando. Tá bom. A gente combina. Vamos combinar assim, Carmen. Um prazer estar aqui com você. Adorei, gratidão aí por todos, por estar aqui me ouvindo. Adoro falar nesse assunto. Se deixar, eu fico falando a tarde inteira. É que a gente tem mais 1 minuto e meio e o Instagram vai fechar sozinho. A Valdete está mandando um beijo, Amar. Beijo, Amar. Eu também estou te mandando um beijo. Beijo para você. Beijo, gente. Família, gratidão. Aí, gratidão mesmo. Família Pax, nós estaremos juntos na próxima segunda-feira com a nossa live das 15 horas e depois das 17. Um excelente final de semana a todos. Amanhã às 14 horas tem uma celebração nas bênçãos do bem-amado Mestre Jesus, comigo, com a Heloísa e com o Jordão Torres, na plataforma Zoom. Beijo no coração, gratidão, namastê, família. Beijo, Regina, obrigada, querida. Beijo, obrigada.